tema a luta pelo direito das mulheres, e como base será usado o livro A Luta pelo Direito de Rudolf von Helling. Sabendo que a meta da lei é a paz e a maneira de conseguir isso é por meio da guerra, pois a lei ela não é uma mera teoria, mas ela é uma força viva, ou seja, as mulheres elas só vão conseguir atingir suas metas se lutarem pelos seus direitos, porque muitas mulheres, além de terem o seu trabalho profissional, elas trabalham em casa, cuidam das crianças e acabam sustentando a casa. Então, e elas muitas vezes não têm o reconhecimento que merecem. Por isso é citado Kant no livro, o qual diz que a gente não pode deixar que os nossos direitos eles sejam pisoteados sob os pés dos outros sem serem punidos. Porque a meta da lei é a paz, como foi citado, e a forma de obter isso é a guerra, ou seja, por meio da luta, a luta pelos seus direitos. No capítulo 2 do livro, vemos que a luta pelo direito subjetivo é provocada como um direito é lesado. E quando isso acontece, o indivíduo deve se perguntar se lutará ou abandonará para escapar da luta. De acordo com o tema abordado nesse trabalho, podemos notar que os direitos das mulheres, que já estão assegurados, são frutos de muitas lutas ao longo do tempo. Decisões de indivíduos que optaram por lutar por esses direitos. Antigamente, as mulheres eram subordinadas aos homens, tinham a função de procriar, cuidar da casa, dos filhos. Somente depois do século XX, com os avanços científicos, é que começaram a surgir outros espaços para as mulheres. Mas foi por volta da década de 40, através do feminismo, que se intensificaram as lutas e discussões pela transformação da situação das mulheres. O homem não está preocupado apenas com a sua vida física, mas com a sua existência moral também. E no livro o autor fala que a vida do homem se divide em dois meios, o meio material e o moral. O material, onde o homem defende a sua propriedade, e a moral, onde o homem defende a sua honra. Temos que defender nossos direitos porque nossa existência moral está direta e essencialmente ligada à sua conservação. O poder da lei está no sentimento, assim como o poder do amor e o intelecto não podem fornecer esse sentimento. Porém, sentir a dor sem levar a sério o seu aviso para defender o que está sendo ameaçado, suportá-la pacificamente, sem se defender, é negar o sentimento de direito legal. Pois realmente não são os indivíduos somente que são chamados para participar dessa luta, mas em estados organizados. O poder público também está bastante envolvido, já que ela processa e pune todas as infrações graves contra a vida, liberdade ou propriedade dos indivíduos. Bom, sabemos que lutar pelos direitos da mulher não é uma tarefa fácil hoje em dia, mas comparando o nosso tema com o livro A Luta pelo Direito, podemos ver que lutar pela lei é lutar pelo seu direito. E quando uma mulher luta pelo seu direito, ela também está lutando pela lei. Por último, no capítulo 6, Herg comenta as ideias do poeta Herbert, que ele fala que não é a aparência, mas sim a ética que tem que nos dizer o que está certo e o que está errado diante da lei. E a ética não rejeita a luta, mas ela abraça como um dever. E o Herbert também comenta que a batalha é o eterno trabalho da lei, e que é através dela que se ganha os direitos. A lei não pode abandonar a luta, senão estaria abandonando a si mesma. E da mesma forma, as mulheres têm que lutar pelos seus direitos, porque ao longo da história ficou evidente que seria elas que precisariam ir em busca de mais igualdade e do seu espaço no corpo social. E no fim do livro, Herbert também relata que o direito pertence a quem por ele luta todos os dias e que isso também é verdadeiro para a lei. Então, portanto, as mulheres são merecedoras da liberdade conquistada, pois elas mesmas tiveram e ainda precisam encarar essa luta pelo direito. O Júnior e a colega Giovana, do segundo semestre do curso de Direito da URI Santiago, dando prosseguimento ao trabalho A Luta pelo Direito, com o tema A Luta pelo Direito das Mulheres. Estamos entrevistando hoje uma especialista no assunto, a escrivã de polícia Cíntia da Silva Moura. A Cíntia é formada em Direito pela URI Santiago, tem pós-graduação em Inteligência de Segurança pela Universidade do Sul de Santa Catarina, pós-graduação em Políticas de Intervenção em Violência Intrafamiliar pela Universidade Federal do Pampa, tem vários cursos como atendimento às mulheres em situação de urgência e ação policial frente aos grupos vulneráveis, realizado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. Então a colega Giovana vai fazer algumas perguntas para a Cíntia.
Em relação à luta pelos direitos das mulheres, quais foram os principais pontos positivos com a implementação da Lei Maria da Penha? Esse tema da violência familiar envolvendo a mulher ganhou visibilidade no nosso país a partir das lutas dos movimentos feministas nas décadas de 70 e 80. Mas a Lei Maria da Penha foi o que veio a positivar esses anseios de prevenir e coibir esse tipo de violência, somente em 2006, né? Eu acredito que das mudanças significativas trazidas pela lei, dos pontos importantes, acho que a questão do processamento desse tipo de crime, que passou a ser de uma outra forma, diferente do que era adotado antes, que era a lei dos juizados especiais. Então deu uma maior punição ao tipo de violência, a violência contra a mulher. Além disso, eu acho que a Lei Maria da Penha abriu um novo espaço no cenário legislativo brasileiro, no sentido de trazer consigo outras leis para contribuir, para prevenir esse tipo de violência e uma maior punição, como foi o caso da lei do feminicídio, que é um pouco mais recente, de 2015, mas essas leis caminhando na mesma direção, no sentido de punir de uma forma mais severa qualquer atentado contra a mulher. E quais os principais crimes em que as mulheres são vítimas? Nesse ponto, Giovana, eu acho importante a gente mencionar que, embora a violência física seja que a gente veja mais falar, que repercute, né, de uma forma na mídia, enfim, na sociedade, a gente vê aqui na delegacia bastante casos de violência psicológica, de violência moral, muitos casos de constrangimentos, humilhações, ameaças, e fora isso, uma infinidade de casos que nem chegam até a delegacia, uma vez que esse tipo de crime fica mais difícil de ser constatado, de ser comprovado, o que muitas vezes faz com que as vítimas nem cheguem a vir até a delegacia. Então tá. Nós, Cíntia, do grupo, gostaríamos de agradecer a tua disponibilidade, com certeza foi muito válido teus esclarecimentos, que a principal intenção de a gente te entrevistar foi ouvir uma pessoa que tem relação com a prática desse assunto, não só a teoria. A Cíntia já trabalhou com esse tema na Delegacia de Polícia de Itaqui, já trabalhou na Delegacia de Atendimento à Mulher em Santiago, então é importante a gente ver na prática o que essas leis contribuíram ou não para a luta dos direitos da mulher. Muito obrigado. Homens não são todos iguais, nem as mulheres. Quando as mulheres lutam por igualdade, elas não querem ser iguais aos homens. Querem sim direitos iguais, deveres iguais, oportunidades iguais, divisões de tarefas iguais, cargos iguais, salários iguais e respeito às diferenças. Porque a diferença, sim, é sempre bem-vinda. A desigualdade, nunca.